Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. Jerusalém, século VII a.C. O reino de Judá estava em perigo. A corrupção se espalhava entre reis e sacerdotes, e o povo se afastava de Deus, entregando-se à idolatria e à injustiça. O templo, antissímbolo da aliança com o Senhor, tornará-se um lugar de falsa segurança. Profetas surgiam, mas suas palavras eram distorcidas pelo desejo de agradar o povo. No meio desse cenário sombrio, Deus escolheu um jovem para carregar uma das mensagens mais difíceis da história de Israel. Jeremias não imaginava que sua vida mudaria tão drasticamente. Ele nasceu em Anatote, uma pequena cidade sacerdotal ao norte de Jerusalém. Vinha de uma linhagem de sacerdotes, e talvez sua vida estivesse destinada ao serviço religioso. Mas Deus tinha planos muito maiores. Ainda jovem, Jeremias recebeu um chamado divino que o marcaria para sempre. Certa noite, enquanto o silêncio cobria a cidade e apenas o som do vento cortava a escuridão, Jeremias ouviu uma voz. Não era um sonho, não era um delírio. Era a voz do próprio Deus. Antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O coração de Jeremias disparou. O que Deus queria dele? Ele não era nada além de um jovem sem experiência. Seu futuro parecia já traçado. Servir como sacerdote? Talvez, mas ser um profeta? Pregar contra seu próprio povo. Isso era grande demais para ele. Ah, soberano Senhor! Jeremias respondeu com a voz trêmula. Eu não passo de uma criança. Não sei falar. Mas Deus não aceitou sua desculpa. Não diga que você é apenas uma criança. Você irá aonde eu enviar e falará tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então, algo extraordinário aconteceu. Jeremias sentiu uma presença avassaladora tomar conta de seu ser. Deus estendeu a mão e tocou sua boca. Veja, eu coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço sobre nações e reinos, para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, mas também para edificar e plantar. A missão estava clara. Jeremias não teria uma palavra qualquer, mas a própria voz de Deus ecoando por meio dele. No entanto, a mensagem que ele levaria não seria de prosperidade ou vitória. Pelo contrário, seria uma advertência severa, um aviso de destruição para um povo obstinado. Seria uma missão solitária e dolorosa. Nos dias seguintes, Jeremias não conseguia dormir. O peso daquele chamado o esmagava. Como ele poderia enfrentar reis, sacerdotes e todo o povo de Israel? Como suportaria o desprezo de sua própria nação? O Senhor então lhe mostrou duas visões. Na primeira, Jeremias viu um ramo de amendoeira. Deus explicou: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Na segunda visão, Jeremias viu uma panela fervendo, inclinada do norte para o sul. O Senhor revelou que viria um grande mal do norte, uma invasão estrangeira que traria juízo sobre Judá. A mensagem era clara. Deus estava atento ao comportamento do povo, e o juízo viria em breve. Os babilônios,
uma potência crescente, seria um instrumento da ira divina. Jeremias estava aterrorizado. Seria ele o mensageiro de tamanha calamidade? Como alguém poderia aceitar um chamado que traria apenas sofrimento? Mas Deus lhe deu uma última palavra de encorajamento. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus líderes, contra os sacerdotes e contra o povo. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Jeremias sentiu um misto de medo e coragem. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A partir daquele dia, carregaria a responsabilidade de anunciar o juízo divino, enfrentando a resistência e o desprezo de seu próprio povo. Mesmo tremendo, ele obedeceu. Esse era apenas o começo de sua jornada. O sofrimento de Jeremias e sua luta com a missão. O tempo passou, e Jeremias começou a proclamar as palavras do Senhor. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, advertindo o povo sobre o juízo iminente. Sua voz ecoava nos mercados, nas portas do templo, nas praças movimentadas. Mas, em vez de arrependimento, ele encontrou zombaria. Esse homem só fala de destruição, diziam alguns. Ele enlouqueceu, gritavam outros. Os sacerdotes, líderes religiosos e até mesmo seus próprios conhecidos começaram a rejeitá-lo. Jeremias não era bem-vindo nem mesmo em sua terra natal, Anatote. Lá, tentaram calá-lo com ameaças de morte. O profeta percebeu que carregar a verdade de Deus era um fardo pesado demais. Jeremias começou a questionar seu chamado. Uma noite, consumido pela dor, ele se voltou para Deus. Senhor, tu me enganaste. Fui seduzido por tuas palavras e agora sou alvo de zombaria o dia todo. Cada vez que falo, proclamo violência e destruição, mas ninguém me ouve. Todos riem de mim. As lágrimas escorriam por seu rosto. O desprezo era insuportável. Ele sentia que estava sozinho, gritando em meio a um deserto onde ninguém ouvia sua voz. Foi então que Jeremias tomou uma decisão desesperada. Ele queria desistir. Não falarei mais em teu nome. Não proclamarei mais tuas palavras. Mas logo percebeu que isso era impossível. Dentro dele, a verdade queimava como fogo em seus ossos. Ele tentava se calar, mas não conseguia. Deus o havia marcado de uma maneira irreversível. Ele precisava falar. Mesmo rejeitado, Jeremias continuou a profetizar. Seus pronunciamentos se tornaram cada vez mais duros. Ele denunciava a corrupção dos sacerdotes, a hipocrisia dos falsos profetas e a idolatria do povo. Não demorou para que a fúria contra ele aumentasse. Certo dia, Jeremias entrou no templo e anunciou diante de todos: Assim diz o Senhor: se vocês não ouvirem as minhas palavras e não se arrependerem, farei deste templo uma ruína como Siló e desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. A resposta foi imediata. Os sacerdotes e líderes religiosos o agarraram violentamente e gritaram: Você vai morrer por dizer essas coisas. O profeta foi levado aos oficiais do templo e espancado. Seus olhos se enchiam de dor enquanto ouvia as vozes de seu próprio povo clamando por sua morte. Foi jogado em um cárcere e ali permaneceu. A escuridão da prisão parecia sufocar sua esperança.
Ele sentia que estava sozinho, completamente abandonado. Onde estava Deus? Por que o Senhor o chamara para esse caminho de dor? Mas então, algo surpreendente aconteceu. Passados alguns dias, Jeremias foi retirado da prisão. Um oficial, temendo que Jeremias de fato fosse um verdadeiro profeta, convenceu os líderes a poupá-lo. Ele foi solto, mas sua reputação estava arruinada. O desprezo do povo não o calou. Mesmo ferido, Jeremias continuou pregando. Ele andava pelas ruas de Jerusalém e dizia: O Senhor tem planos de paz para vocês, mas se não se arrependerem, a calamidade virá. Babilônia marchará contra esta cidade, e não sobrará pedra sobre pedra. Essas palavras enfureceram ainda mais seus inimigos. O povo de Judá se recusava a acreditar que Jerusalém, a cidade santa, poderia ser destruída. Eles confiavam no templo como um amuleto de proteção, mas ignoravam suas próprias transgressões. A angústia crescia dentro de Jeremias. Ele sentia o peso da sua missão como um fardo insuportável. Ele era apenas um homem, um simples servo, e agora carregava sozinho a dor do povo que amava. Foi nesse momento que ele se tornou conhecido como o profeta das lágrimas. Por noites seguidas, Jeremias chorou pela cidade. Suas lágrimas eram o reflexo da tristeza de Deus ao ver seu povo afundado em rebeldia. Mas o pior ainda estava por vir. A Babilônia marchava. O tempo da advertência estava acabando. Judá ainda não ouvia, mas Jeremias sabia que, em breve, tudo mudaria. O cerco de Jerusalém e a queda do reino de Judá. O tempo das advertências havia terminado. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, já não enviava apenas mensageiros, mas tropas. O exército babilônico marchava sobre Judá como uma tempestade avassaladora. Jeremias, com o coração apertado, viu suas profecias começarem a se cumprir. Ele alertara o povo, mas ninguém o ouvirá. Agora, os muros de Jerusalém seriam cercados, e não haveria escape. Os babilônios avançaram com brutalidade. Suas máquinas de guerra cercaram a cidade e bloquearam todas as saídas. Dentro de Jerusalém, o desespero tomou conta. As pessoas começaram a passar fome. As ruas, antes movimentadas, estavam agora silenciosas. Os rostos dos homens e mulheres refletiam medo e angústia. O que Jeremias havia dito estava acontecendo, e era tarde demais para voltar atrás. O rei Zedequias, governante de Judá, estava desesperado. Ele se recusava a ouvir Jeremias, mas não conseguia ignorar o fato de que a cidade estava à beira do colapso. Certo dia, em um ato de desespero, Zedequias enviou mensageiros até Jeremias. Ore ao seu Deus por nós. Mas a resposta do profeta foi dura. Assim diz o Senhor, esta cidade cairá. Se vocês se renderem a Nabucodonosor, viverão. Se resistirem, morrerão pela espada, pela fome e pela peste. As palavras do profeta causaram revolta entre os oficiais do rei. Eles o acusaram de traição e exigiram que ele fosse silenciado. Esse homem enfraquece o moral dos soldados. Ele não quer o bem do povo, mas sua destruição. Diante dessa acusação, Jeremias foi preso e lançado dentro de uma cisterna profunda. A água havia secado, e o fundo estava coberto de lama espessa. O profeta caiu e sentiu seu corpo afundar. Era um lugar escuro, frio e sufocante. Ali, Jeremias ficou por horas,
talvez dias. A fome corroía seu estômago, e o desespero ameaçava sua mente. Será que esse é o meu fim? Ele se perguntou. Mas Deus não o abandonaria. Um oficial etíope chamado Ebed-Meleque, que temia ao Senhor, intercedeu por Jeremias e convenceu o rei a retirá-lo da cisterna antes que morresse. Mesmo fraco e exausto, Jeremias continuava vivo. Mas a destruição de Jerusalém era inevitável. Os babilônios finalmente romperam os muros da cidade. Eles invadiram as ruas e incendiaram as casas. O Templo de Salomão, o lugar sagrado do povo de Israel, foi reduzido a cinzas. Os líderes de Judá foram capturados e levados para a Babilônia. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante dele, e depois seus olhos foram arrancados. Assim, a dinastia de Davi chegou ao fim em Jerusalém. Jeremias observava tudo com o coração partido. Ele não sentia prazer na destruição, pois amava seu povo. Ele havia chorado por Jerusalém, e agora chorava novamente. A cidade que um dia fora gloriosa agora era um monte de ruínas. Mas mesmo no meio da destruição, Deus ainda tinha um plano. A promessa de esperança no meio do julgamento. Os tempos sombrios sobre o reino de Judá não pareciam ter fim. A corrupção espiritual havia corroído até as fundações da nação. O templo, que outrora fora a morada da glória de Deus, agora se tornará um lugar de idolatria e corrupção. O povo se afastava de Deus, buscando segurança em alianças com potências estrangeiras, em vez de confiar na aliança que o Senhor fizera com eles. O juízo estava próximo, e as palavras de Jeremias soavam cada vez mais como uma melodia triste e distante aos ouvidos de um povo que não mais ouvia a voz de Deus. Jeremias sabia que os dias de juízo estavam prestes a se cumprir. A Babilônia, a grande potência do momento, era a ferramenta do Senhor para levar a punição sobre Judá. Em uma época de desesperança, no meio do caos iminente, Deus havia colocado no coração de Jeremias uma mensagem que não se limitava à destruição, mas que também trazia consigo uma promessa de esperança. Uma esperança que, embora distante, iluminaria os corações daqueles que escolhessem confiar no Senhor. Era o ano 597 a.C., e muitos judeus já haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Judá estava se desintegrando, e as palavras de Jeremias sobre a queda de Jerusalém estavam se tornando realidade diante dos olhos de todos. O reino estava dividido, e a nação se encontrava cada vez mais enfraquecida diante do Império Babilônico. Jeremias, agora preso em Jerusalém, viu a cidade sendo destruída e o povo sendo arrastado para o cativeiro. Ele sabia que o fim estava próximo, mas Deus o chamou para levar uma mensagem aos exilados, uma mensagem de esperança. Em meio à escuridão, Deus instruiu Jeremias a escrever uma carta para os judeus que já estavam em Babilônia. Eles estavam aflitos, questionando o propósito de estarem ali, longe de sua terra, longe do templo. Alguns ainda acreditavam que a destruição seria breve e que a restauração de Jerusalém aconteceria em pouco tempo. Mas Deus tinha um plano diferente. A carta de Jeremias trouxe palavras de consolo e de promessa. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essas palavras eram um bálsamo para os corações aflitos. Deus não os havia abandonado, apesar da dura disciplina. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele ainda tinha um plano para o seu povo.
A visão que Deus ofereceu a Jeremias para os exilados era clara. Eles não deveriam desesperar, mas sim esperar com confiança, pois Deus havia prometido um futuro de paz para eles. Mesmo quando o juízo de Deus parecia esmagador, ele não estava distante. Sua fidelidade permaneceria, e sua restauração seria certa. A mensagem de esperança que Jeremias transmitiu aos exilados não era uma promessa imediata. O juízo de Deus ainda se cumpriria em toda a sua plenitude, e muitos sofreriam as consequências da desobediência. No entanto, havia a certeza de que, após o período de correção, Deus traria de volta seu povo à sua terra e restauraria Jerusalém. Ele não abandonaria aqueles que confiavam em sua palavra. Era difícil para Jeremias transmitir essa mensagem de esperança. Ele mesmo estava cercado de ruínas, vendo o templo sendo saqueado e a cidade sendo tomada pelo inimigo. No entanto, ele não podia negar o que Deus lhe havia ordenado. Ele sabia que o futuro dos exilados estava nas mãos de Deus, e que a fidelidade divina não falharia. Mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, Deus ainda estava no controle. Essa promessa, embora distantes de sua realização, era a luz no fim do túnel para aqueles que se apegavam a Deus. Jeremias sabia que o sofrimento que eles enfrentavam não era em vão. O cativeiro babilônico, embora amargo, tinha um propósito. Era a disciplina de Deus para restaurar seu povo ao arrependimento. Mas, mais importante, seria a oportunidade para o povo reconhecer sua dependência total de Deus. A redenção viria através da aflição, e Deus ainda tinha um plano glorioso para o futuro. Enquanto os exilados em Babilônia viviam com saudades de sua pátria, Jeremias os exortou a viver em paz onde estavam, pois Deus ainda estava trabalhando em suas vidas. Ele disse a eles para edificarem casas, plantarem jardins, casarem-se e terem filhos, porque o Senhor estava com eles, e ele tinha um propósito até no cativeiro. Esse era um período de espera, mas uma espera cheia de esperança. Deus estava com eles, mesmo nos momentos mais difíceis, e ele tinha planos de paz para o futuro deles. A promessa de restauração também falava de um tempo em que a nação seria renovada, quando Deus estabeleceria um novo pacto com o seu povo. Esse pacto seria diferente, mais profundo e mais eterno. Seria um pacto escrito nos corações do povo, e não em tábuas de pedra. O povo de Deus, então, não precisaria mais de intermediários para conhecê-lo, pois todos conheceriam o Senhor de forma pessoal e íntima. O contraste entre o juízo iminente e a promessa de esperança gerou uma tensão emocional no coração de Jeremias. Como profeta, ele não podia deixar de chorar pela destruição que se aproximava de Jerusalém, mas também sabia que o futuro do povo de Deus estava seguro nas mãos daquele que prometeu restaurá-los. Deus não havia esquecido deles, e sua fidelidade perduraria. Enquanto o povo de Judá se preparava para o cativeiro, Jeremias continuava a pregar, e a mensagem de Deus ressoava no fundo dos corações. A esperança não estava em uma vitória militar ou em uma mudança política, mas na promessa de Deus de restaurar e renovar seu povo. A fidelidade de Deus não se abalaria, e sua palavra se cumpriria, mesmo em meio à adversidade. Por mais amargo que fosse o momento presente, a promessa de Deus continuava a brilhar como uma estrela distante, uma promessa que seria cumprida em seu tempo. O povo precisava crer que, embora a disciplina fosse dolorosa, a restauração viria, trazendo paz, esperança e um futuro seguro. O cumprimento da profecia e o legado de Jeremias.
O que Jeremias havia anunciado com tanto pesar e firmeza se cumpriu diante de seus olhos. O ano 586 a.C. chegou trazendo a tragédia final sobre Jerusalém. A cidade santa, que por tanto tempo fora o centro espiritual de Israel, agora estava sendo invadida pelos babilônios. As muralhas de Jerusalém foram quebradas, e o templo, a morada de Deus, foi destruído, queimado até suas fundações. A tristeza se espalhou por toda a cidade, mas para Jeremias não era uma surpresa. Ele havia profetizado isso com fervor, mês após mês, ano após ano. No entanto, nem mesmo ele estava preparado para a magnitude da dor e da destruição que o povo experimentaria. O cativeiro babilônico trouxe consigo a devastação física, mas, mais do que isso, levou consigo as esperanças de muitos. O povo se via desamparado, longe de sua terra, longe do templo, com um futuro que parecia incerto. A pergunta que ecoava no coração de todos era: onde está Deus agora? Eles se viam despojados de tudo o que conheciam, sem respostas fáceis para os desafios imensos que enfrentavam. Entretanto, o Deus que prometeu restaurar seu povo não os abandonaria, mesmo nos momentos mais sombrios. Jeremias sabia disso, e sua missão não havia terminado com a destruição. Ele ainda tinha uma palavra de esperança para o povo, um legado que o Senhor queria deixar não apenas para a geração que estava sendo levada ao cativeiro, mas também para as gerações futuras. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias foi libertado pelos babilônios, que estavam cientes de sua fidelidade a Deus. Ele teve a opção de seguir para a Babilônia com os outros exilados, mas, de maneira surpreendente, ele decidiu ficar na terra devastada, com os poucos remanescentes que restaram. O profeta não teve medo de enfrentar a ruína que o cercava. Ele sabia que seu lugar era ali, junto aos que ainda permaneciam em Judá, para ajudá-los a encontrar esperança mesmo no meio da desolação. A queda de Jerusalém foi uma tragédia que ninguém poderia ignorar. As ruas, que antes eram vibrantes com a vida e o culto a Deus, estavam agora cheias de cinzas. O templo, símbolo da presença de Deus entre o seu povo, havia sido destruído, e a cidade estava em ruínas. Muitos se perguntavam como isso poderia ter acontecido. Eles haviam sido um povo escolhido. Como poderia Deus permitir tal destruição? Mas a resposta estava nas palavras de Jeremias, que ecoavam como um aviso constante durante os dias de prosperidade de Judá. Vocês se afastaram de Deus. Vocês rejeitaram suas instruções e adoraram outros deuses. No entanto, Jeremias também sabia que Deus tinha um propósito mesmo na destruição. O Senhor usou a queda de Jerusalém como meio de purificação. Os exilados na Babilônia precisavam ser lembrados de sua dependência total de Deus, e a restauração que viria mais tarde seria uma restauração espiritual. Deus permitiria que seu povo fosse disciplinado, mas a promessa de restauração estava em vigor. Jeremias, mesmo diante da devastação, continuava a ser um símbolo de fidelidade. Seu legado não estava apenas nas suas palavras, mas na maneira como ele viveu. O profeta nunca deixou de proclamar a verdade, mesmo quando essa verdade era difícil de ouvir. Sua obediência a Deus, mesmo quando o povo rejeitava, se tornou um testemunho duradouro de fé. Ele mostrou que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus, que sempre cumpre suas promessas. O impacto das profecias de Jeremias não se limitou ao seu tempo.
Ele deixou para as gerações futuras uma profunda lição sobre a importância da obediência a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. O povo de Deus, que um dia experimentou a glória da aliança, agora precisava ser restaurado, e a restauração viria, como prometido, através do arrependimento e da fidelidade a Deus. Mesmo em meio ao juízo, o Senhor era fiel e cumpriria sua promessa de trazer um futuro de paz e prosperidade para aqueles que se voltassem para Ele. O legado de Jeremias foi também uma lição sobre a importância da paciência e da confiança no plano divino. Deus não se apressa para cumprir suas promessas. A restauração de Jerusalém, embora tardia, aconteceria conforme o tempo de Deus. Mas, mais importante ainda, a restauração não era apenas física, ela era espiritual. O novo pacto que Deus prometeu seria mais profundo, envolvendo uma transformação interna no coração do povo, uma renovação que só Ele poderia realizar. À medida que os exilados se estabeleciam na Babilônia, muitos começavam a entender que a disciplina de Deus tinha um propósito. Eles começaram a se lembrar das palavras de Jeremias e a buscar ao Senhor com um coração sincero. Embora Jerusalém estivesse em ruínas, o coração do povo começava a se voltar para Deus novamente. E Deus, fiel como sempre, responderia, como prometera. A história de Jeremias termina com a imagem de um profeta que viu o cumprimento de sua missão. Embora ele tenha sofrido e sido rejeitado, seu trabalho teve um impacto duradouro. A dor e a aflição que ele experimentou foram superadas pela certeza de que Deus tinha um plano para seu povo, e esse plano se cumpriria, com a restauração e a redenção da nação. O sofrimento de Jeremias não foi em vão. Ele foi uma luz no escuro, apontando para um futuro de esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Em nossos dias, o legado de Jeremias continua a ressoar. Suas palavras de juízo, mas também de esperança, lembram-nos de que Deus não abandona seu povo, mesmo nos momentos de disciplina. Ele tem planos para nós, planos de paz e não de mal, planos de restaurar e redimir. E, assim como Jeremias, somos chamados a confiar, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo ao nosso redor. Deus tem um plano, e Ele é fiel para cumpri-lo.